E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como compreender os movimentos do gráfico, entender cada detalhe do gráfico para você fazer uma compra, para você fazer uma venda, operar o suporte e resistência juntamente com a tendência, pois entendendo a tendência você vai conseguir encaixar melhor o contexto gráfico para fazer as suas entradas. Hoje é sábado, né? Estamos em OTC. Te convido desde já a deixar o seu like, a ativar o sininho de notificações, a se inscrever de forma gratuita. Temos aulas aqui todos os dias. E aqui eu procuro fazer o quê? Com que você entenda justamente a movimentação do gráfico para você compreender como fazer as suas operações. Então vamos abrir o primeiro ativo. Opções, ó, Audicad. Abrir aqui, primeira entrada, Audicad. Ó, deixa eu ver o preço. O preço chega numa região bem interessante, ó. Uma região aqui interessante. Deixa eu dar uma olhada lá atrás. Ó, região interessante. Como eu digo para vocês, região interessante. Por que é região interessante? Porque é uma região que está mostrando aqui, ó, a possibilidade que ele tem de corrigir mais de uma vez nessa região. Ele tem a possibilidade de corrigir mais de uma vez nessa região. Ah, Cadu, e você faz isso só por causa de um suporte e por causa de uma resistência? É óbvio que não, né, pessoal? É óbvio que não. Você só consegue ter conhecimento técnico para operar suporte e resistência se você entender tendência. Se você entender a tendência, você consegue entender o suporte e resistência. Quando eu faço uma entrada em suporte e resistência, é porque eu entendi a tendência. Conseguiu compreender? A tendência é a chave do movimento do gráfico, onde tudo parte da força gráfica. Tá lá, ó, entrada linda. Ah, professor, aqui não poderia ser um pin bar? Poderia. Por isso que eu digo que o movimento gráfico aqui, ó, vai fechar. O movimento gráfico é que te impulsiona a fazer as suas entradas. Olha que simplicidade, ó. Região de resistência. Região, tá, pessoal? Não estou falando linha. Ó, aqui, ó, preço chegou, deixou padrão, não seguiu o movimento. Preço chegou aqui, deixou padrão, seguiu o movimento. Preço retorna na região com força de queda. Vem tocar o ponto aqui, ó, do suporte, na máxima da região. Não rompe, retorna preço. Quando o preço chega aqui, ó, novamente, o que acontece? Deixa o padrão novamente. Cadu, você não tem volume para ver o movimento? Não, não tenho. Mas, analisando a tendência e como ela está trabalhando, já vejo a possibilidade de uma compra na região. Então, pessoal, como é que você vai diminuir o seu loss operando suporte e resistência? Sabendo operar a tendência. A leitura e o contexto gráfico que você estuda vai fazer você entender a tendência. Eu sempre falo, né, dou exemplo para o pessoal aqui. Então imagina, por exemplo, um livro. Aqui tem o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Aí eu falo para você assim, ó, leia para mim o capítulo 7. Você vai lá e lê. Aí eu falo assim, faça um resumo para mim da trama da história do livro. Você vai falar assim, ah, Cadu, não tem jeito não, porque se eu não entender desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até eu entender o porquê que está acontecendo os fatos aqui, não tem como eu seguir a minha leitura, porque eu preciso entender o que está acontecendo no passado. O gráfico é a mesma coisa. Se o preço está trabalhando nessa região e eu quero pensar em algo daqui para frente do preço, eu tenho que entender as causas do movimento. Eu não posso ficar só olhando o preço. Eu não posso só ficar olhando o preço. Eu tenho que entender a causa que me motiva a olhar para frente no movimento. Conseguiu compreender? Conseguiu entender?
Então é assim que você parte do princípio no pensamento em fazer uma compra ou uma venda no gráfico. Olha só, compra perfeita, movimento tranquilo, usando aqui um padrão de vela. Ah, como é que eu posso melhorar em relação a entender os padrões de vela? Eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você, que são os 16 padrões de vela que eu mais utilizo, que você pode baixar de forma gratuita. São 36 páginas aqui para você estudar. Basta ir no meu canal do Telegram. Para você acessar o canal do Telegram é simples, ó, você pode vir aqui no meu canal do YouTube, tem os links dispostos aqui, ó, ou abaixo de cada videoaula, tá? Aqui nos links você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar o meu Telegram e a página de aquisição do treinamento. Então é simples, ó. Quando você clicar aqui e abrir a página do Telegram, você vai entrar no Telegram, vai abrir aqui ó, mensagem fixada, vai clicar sobre ela ó, e vai abrir os dois links para fazer download, tá bom? Qualquer um desses links você faz download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó. Aqui como o Antônio mandando testemunho, boa noite professor, tudo bem? Estou quase terminando de assistir as aulas do módulo pela segunda vez e quando terminar voltarei para o começo de novo. Olha isso, olha que testemunho interessante, ó. Olha o que ele fala, ó. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Hoje mesmo eu fechei mais um dia positivo em 4-0, mesmo sendo uma sexta-feira perigosa. Análise gráfica é vida e abundante. É isso mesmo, Antônio. Você viu que não pode ter preguiça, né, pessoal? O Antônio já vai terminar a segunda vez que ele está revisando o material em treinamento e batendo meta todo dia. Não pode ter preguiça. Quanto mais você reavalia o assunto, quanto mais você se aprofunda, mais detalhes que ficaram passados você vai entender. Aqui o Marcelo, ó, batendo meta, ó, gratidão, aula que eu subo aqui para o YouTube. Aqui é o Daniel, ó, mesmo em dia de PO batendo meta, né, que foi ontem, ó, que sequência linda. O Marcelo novamente aqui mandando resultados. O André batendo meta, ó. O Wagner batendo meta e ainda ele falou hoje operando pelo celular. Porque o Wagner é um aluno que sempre está operando pelo computador, hoje mandou pelo celular. Esse aqui é o Murilo, olha que testemunho lindo, ó. Olha o que o Murilo diz aqui, eu estava lendo antes de postar, ó. Boa tarde professor, fiz saques e deixei um pouquinho na corretora, tem mais aqui para trás, aqui não deu para printar. Professor, aqui é o Murilo, ó, eu sonhava em um dia conseguir fazer um saque e aprender. Eu queria mesmo era aprender a ler o gráfico e não só apertar o botão. Já tinha passado por outros cursos, foram 3 anos frustrados, só perca. E com o senhor, 6 saques em 4 dias, gratidão. Murilo entrou esses dias no treinamento. Tá? Olha só. 3 anos frustrados, passado por outros cursos, não aprendeu nada. E agora, em 4 dias, já 6 saques, né, Murilo? Segue o plano que você está no caminho certo. Aqui, entradinhas de outro aluno, o Helder, fazendo um 6-1, Gilson, uma entrada, meta batida, finalizando. Aqui a Maria, batendo meta em dia de PO, o Rodrigo aqui também, o Francisco, ó, deixa eu ver aqui são pequenos vídeos, o Pedro, ó, batendo meta, ó, 6-0, tranquilo. Olha que interessante, ó, meta batida, mestre Cadu, 6-0, tranquilo até demais, olha isso. Que dia que você entrou no gráfico e sentiu isso, a tranquilidade? Você mesmo, você tem tranquilidade em operar? Hã? Não, né? Isso significa que você precisa estudar, tá? Então vamos lá. Entendeu? Você pode baixar aqui o e-book, ver os resultados dos alunos aqui, acompanhar os alunos, aprender com eles. Também você pode me seguir aqui no Instagram, ó. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um direct. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Se você quiser entrar no treinamento, o link de acesso está aqui. Também tem meu WhatsApp. Vamos seguir aí, pessoal. Vamos ver se a gente chega a 10 mil seguidores até o final do ano. Eu não faço marketing de nada, eu trabalho de forma orgânica. O treinamento ainda está com esse super desconto ó, de 60%. Vamos ver se eu consigo segurar até o final do ano este valor aí, tá bom? Vamos voltar para o gráfico? Vamos lá. Ó, Audicad, primeira entradinha. Vamos ver um outro ativo. Lembrando que hoje é OTC, né? Hoje é sábado, ó, OTC, preço trabalhando bem, nada a ver, né? Ó, o gráfico está trabalhando bem para lá, para cá. Não, vamos sair do Euro JPY,
Vamos para o outro ativo, Euro-USD. O Euro-USD já está fazendo o que? Uma movimentação interessante. Ele está chegando nessa região aqui, não demonstra ainda uma clareza de movimento, ainda mais que eu não tenho aqui o volume, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar aqui atrás. Ele já começa com empecilho de movimentação, bem esticada essa região. Eu ainda vou fazer uma entrada, porque acredito que ele possa fazer um movimento até aqui. Porém, contudo, todavia, essa tendência aqui, ela está bem esticada, tá? Ela está bem esticada. É o último movimento dela. Acredito que seja o último movimento dela. Então que ela vá buscar aquela região pelo menos ali. Vamos torcer, né? Para dar tudo certo. Quando você tem alguma dúvida em relação a como se colocar no mercado ou como atuar no mercado, pessoal, sempre entenda o seguinte: o gráfico trabalha com forças gráficas. O preço, ele se movimenta por causa de uma força gráfica, tá? O que é essa força gráfica? É o volume financeiro empregado nas regiões. Então pensa bem comigo. Se você quer operar um suporte e resistência, tá lá, fechou. Se você quer operar um suporte e resistência, você tem que entender da tendência. Não é uma tendência, são várias tendências que influenciam o mercado. Quando você começa a estudar o mercado e se aprofundar no mercado, você vai entender cada uma delas, como trabalhá-las, como entendê-las de forma clara. Agora, o que eu tenho que entender é o seguinte: quando eu vejo para um gráfico como esse, eu olho um movimento como esse. Qual é a força que eu vejo empregando no gráfico aqui? Qual que é a força que impera? Qual que é a força? Quando você bate o olho aqui, você vê o quê? Força de venda, não é verdade? Não é força de venda? Tendência está de queda. Então por que você vai comprar o gráfico se a força é de queda? Todas as vezes que houve um movimento, houve um padrão de vela na região, o preço continuou caindo. Todas as vezes. Aqui não. Teve uma correção 1, 2, 3 ali. Todas as vezes que teve um padrão de vela aqui, o preço continuou caindo. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui foi a 6ª vez que eu entrei. Ele fez aqui, ele veio buscar a região, fez padrão aqui que é o chamado piercing, né? Tá lá no e-book. Qual que é o padrão do piercing? É quando piercing ou pendurado também. É quando há abertura acima da região, há fechamento do candle e parece que ele está pendurado por alguém. Parece que tem uma pinça aqui, que veio e segurou ele, porque ele não está travado na mesma abertura e fechamento do candle anterior. Então parece que tem uma pinça segurando ele. Alguns chamam de piercing também, penduricalho e assim por diante. Tem vários nomes. O importante não é você gravar o nome, é entender o que está acontecendo no preço. Agora, por que o preço fez esse movimento aqui na região e continuou a queda? Por quê? Porque há uma força empurrando o preço para baixo. Agora, o que eu tenho que entender? Se eu vou operar um suporte e resistência, eu tenho que aliar isso à tendência. Olha essa tendência. E quando eu venho para cá, então, olha essa tendência. Qual que é a força do gráfico, pessoal? A força do gráfico é de queda ou é de alta? É de queda. Então por que eu vou comprar no gráfico? Você já parou para pensar em algumas coisas que você faz de errado que não tem lógica? Eu vou pensar em vender. É óbvio que existem momentos para vender. Não é porque eu chego aqui e vejo uma tendência gigantesca caindo que eu vou sair apertando o botão. Não. Aí tem o contexto. Lembra que eu falei do livro? Inclusive aqui, para mim, essa tendência já está chegando ao final. Já o que vai acontecer com essa tendência? Ela vai chegar aqui, vai quebrar o movimento e vai começar a trabalhar de alta. Aí eu vou poder ter pequenos lampejos de compra nas regiões. Mas você tem que entender
como fazer a leitura gráfica para operar a favor da tendência às melhores regiões. Quando você conseguir entender isso como um livro, onde se aqui é o 7º capítulo que eu cheguei aqui para fazer a leitura, antes disso eu li o capítulo 1, li capítulo 2, li capítulo 3, li capítulo 4, li capítulo 5, li capítulo 6, até chegar o momento da entrada. Esses capítulos, né, da leitura que eu costumo dizer para vocês é justamente cada setor do gráfico que eu vou estudar. É como ler um livro. Eu não posso chegar aqui no 7º capítulo, isso é exemplo, tá, pessoal? Eu não posso chegar aqui no 7º capítulo e sair fazendo minha entrada sem entender o que está acontecendo em todo o gráfico. Então, o que muitos acabam errando na hora de fazer sua análise é prestar atenção só no preço e esquecer a causa do movimento do preço, a causa do movimento do gráfico. Por que que o preço está fazendo esse trabalho? Por que que o preço está trabalhando dessa forma? E é isso que você tem que mudar na sua mente, entender. A análise gráfica está ligada ao entendimento gráfico, à compreensão dos movimentos gráficos, tá bom? Então, AUD/CAD, entradinha seguindo tendência, EURUSD, entradinha seguindo tendência. Aqui foi entrada de compra e aqui de venda. Seguindo tendência em região de suporte, seguindo tendência em região de resistência. Olha que interessante, eu operei suporte e resistência, porém na tendência. Conseguiu compreender alguma coisa? Bom, caso você tenha interesse em aprender a ter uma renda extra, viver desse mercado, mas não conseguiu entender, o treinamento está aí para isso, pessoal. Onde eu explico isso passo a passo. Você tem acesso para a vida toda e tem o Tira Dúvidas diretamente comigo. Eu sou o seu professor, onde eu sou o seu mentor, que eu posso te ajudar no passo a passo a entender mais e mais o gráfico, tá bom? Então, AUD/CAD, EURUSD. Vamos para mais um ativo. Eu tinha entrado em EUROJPY, não estava legal. Vamos no último aqui, EUROGBP, vamos ver o que ele nos oferece. EUROGBP, novamente, gráfico chega em região, gráfico fazendo movimentação, gráfico dando essa esticada linda aqui, numa região interessantíssima, onde aqui eu posso pensar numa pequena correção, tá? Vou pensar numa pequena correção. Cadu, se ele não corrigir, eu tomo loss e sigo a tendência com ele, tá? Essa força aqui, por enquanto, é de baixa? É de baixa. Porém, vamos entender a tendência? Tendência de alta. Chega a tendência de alta nessa região. O que ele fez? Praticamente ali um topo duplo. Perde força. Começa a buscar liquidez. Região de liquidez, que é a região de equilíbrio. Região de liquidez. Região de fundo. Você viu quando você começa a entender a tendência, as coisas ficam tudo mais fácil? Tudo mais fácil? Tem muita gente aqui, pessoal, que entrou vendido lindamente nessa região, né? Aí eu poderia até falar assim, professor, isso aqui é um padrão, fechou, tá lá. Muitos poderiam falar assim, mas esse aqui é um padrão que você ensina lá no treinamento, de fechamento e abertura de vela para a gente seguir a tendência. Como aconteceu aqui, olha isso aqui, como aconteceu isso aqui, tá vendo? Isso aqui, Isso aqui você pode ter falado assim, eu vou fazer o mesmo movimento aqui, ele corrigiu, mas quando ele fez o movimento novamente aqui, eu vou seguir e vou fazer igual ele fez aqui, vou meter mais um candle aqui para baixo, seguir tendência. Por quê? Por quê? Porque ele olha isso aqui apenas, Por que que a pessoa faz isso? Porque ela só está olhando isso aqui. Cadu, mas eu não posso fazer venda? Pode. E qual é a força que impera no gráfico por enquanto aqui? A força que impera no gráfico é a de alta, tendência de alta. Mas agora eu estou perdido. Agora eu não entendi nada, justamente. Por isso que você precisa entender cada passo gráfico. Cada movimento, cada micro tendência, cada longa tendência, cada movimentação, cada região, cada encaixe de vela. Quando você erra um suporte e resistência,
ou quando você toma um loss em suporte e resistência, não é porque o suporte não te obedeceu, a resistência não te obedeceu. Você tem um negócio, pessoal, que eu fico assim, ó. Quando é alguém que é do YouTube, alguém que segue o canal e faz essa pergunta para mim, tudo bem. Né? A pessoa é do YouTube, não está se aprofundando. Quando é alguém do treinamento que faz essa colocação para mim, eu fico pensando assim, caraca, a pessoa acho que não está estudando, hein? Não está se aprofundando. Quando a pessoa fala assim, é um exemplo, né? A pessoa fala assim, nossa, eu fiz a marcação aqui do meu suporte e o preço veio e rompeu. Depois eu fiz ali a marcação da minha resistência, o preço veio e rompeu minha resistência. Eu não sei o que está acontecendo com o gráfico hoje, o gráfico não está me respeitando. Aí é que está na hora da gente se autoconhecer. Pessoal, existem duas fases assim, ó, no trade, que é justamente o autoconhecimento e o milagre do setup. Vamos colocar aqui assim, o milagre do setup. O que é o milagre do setup? Aqui entra os robôs, estratégias e piriri pororó, tá? Entra todos esses assuntos. E o autoconhecimento. É esmagadora a porcentagem das pessoas que buscam isso no trade, ó. Eles buscam a vantagem. Eles querem utilizar um robô, eles querem utilizar um setup, eles querem utilizar uma sala de sinais. Eu posso até escrever aqui, ó, robô, salas, setups, estratégias. E tem a questão do autoconhecimento. Isso aqui é para a vida, tá, pessoal? Isso aqui é para a vida, tá? O conhecimento técnico, tá? Saiu técnica. Isso aqui é para a vida. Eu estava falando aqui para você da tendência, explicando a tendência. Por que algumas pessoas vão entrar aqui e vão entender que esse movimento aqui é para eu comprar e não vender? Porque a pessoa, de uma certa forma, ela adquiriu um autoconhecimento que ela não tinha, que ela acaba tendo conhecimento técnico, confiança e todo entendimento gráfico. Se a pessoa ela sempre se apoiou na forma fácil, o que é a forma fácil? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso sentar o bumbum na cadeira e estudar. Eu simplesmente vou colocar o robô dentro de uma sala de sinal, aplicar um setup e uma estratégia. E aí eu te pergunto, todos os alunos que já vieram estudar comigo e algumas pessoas que me procuram e estão lá ainda pensando nisso, todas elas, todas, sem exceção. Sem exceção, pessoal, tá? Eu estou falando isso de coração, não estou falando isso sem conhecimento. Nenhuma chegou para mim e falou assim, olha, nenhuma. Eu tenho consistência utilizando robô, eu tenho consistência em sala de sinais, eu tenho consistência em setups, eu tenho consistência em estratégias. Pelo contrário, ninguém que eu conheça que chegou até mim tem consistência, com milagres técnicos, jeitinho para se não estudar e ganhar um dinheiro no mercado. Pelo contrário, a maioria é um autoconhecimento de entender que necessita aprender, que não sabe analisar o gráfico, que para apertar o botão precisa ter conhecimento. Você viu o Murilo ali, eu dei o exemplo no início, o Murilo, falando foram 3 anos frustrados, cursos, e quando realmente ele aprendeu a fazer a leitura do gráfico para poder apertar o botão certo, ele começou a ter conhecimento técnico. Por quê? Porque ele se autoconheceu. Pessoal, você tem que se autoconhecer como uma pessoa técnica no gráfico. Porque você vai ter 2 opções no gráfico. Você vai ter opção de venda e opção de compra. Que é coisa mais simples que isso. Ou você vai comprar ou vai vender o gráfico. E como que você vai fazer isso de forma correta? Diminuindo os riscos na compra e diminuindo os riscos na venda.
Quanto menor é o risco na sua entrada, maior é a sua consistência e sua chance de conhecimento e assertividade. Isso está ligado ao autoconhecimento. Como é que eu sei que eu posso fazer uma compra ou fazer uma venda? Como é que eu sei que eu posso fazer uma venda naquele ativo, uma compra naquele ativo? Tendo conhecimento técnico. Não é porque a média móvel cruzou a outra média móvel, não é porque a estrelinha, não é porque você recebeu o sinal da sala de sinais, não é porque tem um robô que muda a corzinha que vai mudar a sua vida. Você pode utilizar aqui uma média móvel, por exemplo, ó. Vamos supor aqui que eu estivesse utilizando uma média móvel aqui, ó. Se eu estivesse utilizando uma média móvel, vamos supor aqui, ó. Se eu tivesse uma média móvel 20, um exemplo, tá? E uma média móvel 8. Elas estariam assim, ó. Elas estariam assim. Tá? O que as médias móveis iam dizer para mim? Que eu tenho que vender. Não é isso? Depois você coloca aí no seu computador, você vai ver. Elas iam dizer que eu tenho que vender. Ou seja, eu poderia ter comprado aqui? Não. Mas o que faz eu ter comprado aqui? É o conhecimento técnico. É entender a causa do movimento para entender a lógica do preço. É aprender como fazer a leitura gráfica para operar a tendência nas melhores regiões. Ah, Cadu, então o certo não era você esperar o preço retornar numa região aqui e depois fazer venda? Poderia. Poderia fazer exatamente isso. Por quê? Porque as médias móveis me mandam eu vender. Mas então por que você comprou? Porque o gráfico, a causa do movimento com a lógica do preço, mostra que ali é uma região de compra. Que essa tendência de baixa aqui, essa micro de baixa aqui, ela pode fazer uma pequena correção. Como eu disse para você, toda tendência expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai. Mas eu vou ficar à mercê de média móvel? Eu vou ficar esperando mais 5 minutos para fazer uma entrada? Se você quiser, tudo bem. Eu não. Eu quero olhar o gráfico, eu quero ver o que o gráfico está falando para mim e entender sem depender de nada. Você pode ver, eu uso o gráfico limpo. Quiçá o volume, porque o volume não é um indicador. O volume é uma ferramenta porque ele me mostra o fluxo do movimento. Se eu tivesse o volume aqui, ó, com certeza ele estaria mostrando a possibilidade de uma pequena compra. Mas eu sei que aqui é uma pequena micro de baixa. Até esse ponto aqui eu poderia pensar em comprar. Agora todo o meu pensamento está em venda, porque o gráfico está vindo buscar a região de liquidez aqui embaixo. Saiu do ponto A, está vindo para o ponto B. Já expliquei isso para vocês. No treinamento a gente aprende passo a passo de cada setor aqui como um livro, né? Como eu sempre falo para vocês, onde você realmente aprende a fazer a leitura gráfica para operar tendência nas melhores regiões. E onde você vai ter a possibilidade e a opção de escolher. Ó, aqui é o melhor ponto, aqui não é o melhor ponto. Como eu fiz aqui em Euro GBP, entrada linda. Como eu fiz aqui em Euro USD, entrada linda. E como eu fiz aqui em AUDCAD. Olha que interessante, ó. Entrada em suporte de AUDCAD seguindo tendência de alta. Entrada... Opa, meu alarme tocando o celular aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Entrada em resistência em EURUSD na tendência. Olha que interessante, eu operei suporte e resistência seguindo sempre tendência, perfeito. E aqui, ó, entradinha no suporte, em suporte, seguindo, pessoal, tendência, tá bom? Então, aprenda como fazer a leitura do gráfico operando a tendência nas melhores regiões. Se você conseguir entender isso dentro de uma lógica operacional, você vai ver como a consistência vai explodir na sua mente, vai explodir na sua cabeça. No treinamento a gente vê tudo isso passo a passo, ao ponto que se você tem 10 oportunidades no gráfico, 70%, 80% você vai ser vitorioso. É claro, né? Com disciplina, com entendimento técnico, sabendo o que está fazendo. Tá bom, pessoal? Hoje o dia tá lindo lá fora, depois de um mês praticamente de céu cinzento. O dia tá lindo, né?
A formação de um ciclone lá em alto mar traz vento seco para cá, limpa toda a costa, tá um pouco de vento lá fora, mas o dia tá lindo. Então, ó, 6h30 aqui, meu dia tá feito, agora é aproveitar com a minha família e ter minha liberdade de tempo. Você que quer aprender também, acesse o treinamento, está aí, você pode, menos de um lanche por mês aí, vem estudar. Vou fazer o possível para fazer com que você tenha todo o conhecimento técnico e capacidade de saber como analisar o gráfico e como operar da forma correta. Fazendo a leitura do gráfico correto para operar a tendência nas melhores regiões. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, beijo no coração. Fui!